parecem todos sinônimos, né? E toda aquela ideia inicial de que não haveria concessão de benefícios fiscais ou tratamentos mais benéficos a um contribuinte em detrimento de outro, isso foi para o espaço, né? Porque quando a PEC 45, quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, vieram ali regimes diferenciados que permitem a redução de alíquotas de base de cálculo em relação a uma série de atividades, de isenções, alíquota zero, inclusive. A cesta básica se manteve, quando lá atrás, até a cesta básica queriam que fosse eliminada. Houve uma série de reduções de 30%, 60%, 100%. Restaurantes, por exemplo, estão contando com isso. Isso são os regimes diferenciados. O regime específico atingiu os restaurantes. Atingiu restaurantes, atingiu bares. Imagina o bar. O bar é o templo da bebida alcoólica, que é tributada pelo imposto seletivo, ou seja, como uma demonstração, porque a bebida é uma demonstração de externalidade negativa em relação à saúde, ela está lá elencada entre os produtos que serão tributados pelo imposto seletivo. E, no entanto, os estabelecimentos que se dedicam ao comércio desse produto, eles estão sujeitos a um regime especial. Parques aquáticos, parques de diversão, sujeitos a isso, bancos, imóveis, enfim, todos ali foram elegíveis a um regime específico. Você tem regime diferenciado e o regime específico. Tem uma diferença entre essa classificação. Você ainda tem uma terceira classificação, que são os regimes favorecidos. Os regimes favorecidos são Zona Franca de Manaus, as pequenas e médias empresas, os simples e tal. Isso é protegido pela Constituição. Mas você tem os favorecidos e os específicos. Qual é a diferença entre regime diferenciado, favorecido, específico? Parecem todos sinônimos, né? Mas adotaram ali essas denominações que não querem dizer muito, mas se você for ver na exposição de motivos ou no relatório do Eduardo Braga, senador, se você for lá olhar o relatório dele, ele define bem qual é a diferença entre o regime diferenciado e o regime específico. O regime diferenciado é aquele que efetivamente concede uma diminuição de alíquotas ou de carga tributária, porque é uma redução de 30%, 60%, 100%, isenções, créditos presumidos e tudo mais. Ali há uma diminuição da carga tributária. O regime específico não. Em tese, ele seria simplesmente, não se diminuiria a carga tributária alguma em relação aos demais contribuintes, simplesmente a forma de tributação é que seguiria um regime específico, atendendo aquelas, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional criou-se um regime que, em tese, trataria esse setor de uma forma que fosse adaptada às suas características. Ora, todo mundo tem isso. As sociedades profissionais também têm isso. Elas têm uma característica que lhe é própria. Por que não foi concedido um regime específico de tributação para ela? Quais são os créditos que nós temos para bater de débitos? Ou seja, para nós, sociedades profissionais, a carga tributária é na veia. São 30% na veia, porque a gente não tem crédito. Quais são os créditos que a gente tem? De imóveis que a gente compra, de computadores, do aluguel que paga, entendeu? Então você não tem crédito. Por que as sociedades profissionais não foram objeto de um regime específico? Nós até fomos lá, pedimos fortemente, passamos por todas as comissões, todos os parlamentares e tudo mais, eles não nos deram um regime específico, que era o que nós queríamos. Nós queríamos um regime específico que mantivesse a tributação do jeito que é hoje, como aconteceu com os bancos. Os bancos mantiveram a mesma forma de tributação que eles têm no sistema atual, no sistema com os tributos antigos. Nós queríamos que a tributação, na tributação do consumo, fosse tributação fixa, como é hoje. Como diria o nosso amigo em comum também, Carlos Garcia na Praça, que o nosso principal ativo ou insumo, todo dia pega o elevador
e desce e vai embora para casa, né. Então, por exemplo, a folha de pagamento não